Olá, eu sou o professor Edson Júnior. Estamos aqui hoje para mais uma aula neste momento da quarentena, né? Então, todo mundo ligado, ficando em casa, estudando bastante, porque o que a gente leva dessa vida é o que a gente aprende, né? Então, vamos aprender, vamos ler, vamos estudar. Nosso assunto de hoje é romantismo. Nós precisamos estudar romantismo e tá ligado que neste período da história da arte, da história da humanidade, a arte teve romantismo e teve o realismo acontecendo simultaneamente. Mas a influência do neoclássico é muito importante. Então, nós teremos essas três aulas para a gente pensar neste momento do século XIX, que é importante a gente conhecer neoclássico, romantismo e realismo, porque eles estão acontecendo quase que ao mesmo tempo, tá bom? E aí vamos ver hoje romantismo, que é um período da história da arte que é muito complexo. A gente vai ver que as características para definir o que é romântico são muitas. Agora é preciso também a gente já esclarecer no início que romântico não significa essas coisas de amor, né? De namoro. Romântico é o artista do período romantismo, que é um período histórico. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu lá no século XVIII para o XIX. Então ali de 1800 até quase 1900, tendo o auge dele em 1850, é onde aconteceu o romantismo. E as características deles foram várias, tá? Vou pegar uma por uma para a gente tentar entender bem esse período. A visão de mundo era centrada no indivíduo, né? Então existia assim muito individualismo. Vamos pensar que na Idade Média o mundo vivia em torno do sagrado, do divino, né? Aquela discussão de Deus, né? Falou muito forte disso. Quando chega no neoclássico e no romantismo, o individualismo é mais forte. A pessoa, né, começa a se valorizar enquanto pessoa, enquanto eu. Eu sou um sujeito, eu sou um indivíduo, eu preciso me valorizar também. Olha essa obra aqui, de Goya. Título: O Guarda-Chuva. Tem um rapaz segurando o guarda-chuva para a moça. Então, mesmo que a realidade fosse aquela realidade da Revolução Industrial e tal, os artistas românticos ainda vão apresentar muitas obras com temas assim bem agradáveis, líricos, né? O romântico a gente pode ver com essas obras todas aqui que ele se refere a um momento mais poético. Ele é idealista, ele tem ideais. Retratava amores trágicos, né? Amor romântico, não vai falar de namoro. Não, os amores trágicos, que é o amor que não tem sucesso, não é bem sucedido. Vai ter sempre uma tragédia no final, né? Vai ter sempre uma coisa ruim acontecendo. Ideais utópicos. Romantismo era utópico, era sonhador. E eu gosto, assim, tem uma definição de ideal utópico, que é aquele que nunca vai se realizar. Eu tenho uma visão diferente, tá? O utópico ele pode se realizar, ele é muito difícil de se realizar, muito difícil. Mas ali se a pessoa persistir, né, focar naquele sonho, esse sonho se realiza, tá bom? Então era um momento de muitos sonhos, a subjetividade era muito intensa, né? Os sentimentos, os sonhos, a capacidade de realizar. Valorização dos indígenas e das mulheres. Pessoal, vamos lembrar que é o seguinte, nesta época ainda tinha escravidão no Brasil. É o momento que está sendo colonizado ali
a várias regiões do mundo. E aí a valorização do índio, do indígena, ela é muito importante, porque para muitos teóricos, nesta época ainda, índio não era gente, indígena não era gente, tá? E da mesma maneira, a valorização da mulher. Lembrando que lá nos ideais clássicos da Grécia Antiga, a mulher não tinha valor nenhum. E agora, chegando no romantismo, a mulher é muito valorizada. A imagem da república é uma mulher. Aquela imagem da justiça, né? A justiça é o quê? Uma mulher com uma venda nos olhos e uma espada na mão. Sim, né? Que é o símbolo da justiça, que ela não vai ver a quem, mas ela vai cumprir ali a sentença, absolver ou condenar, e a sentença que vai ser dada sempre sem olhar a quem, se é pobre, se é rico, né, ou se era escravo ou não. E nessa época tinha essa discussão, né? Infelizmente a humanidade passou centenas de anos com essa questão da escravidão, infelizmente. Exaltação dos heróis. Os heróis, eles eram exaltados. Então tem muitas obras que mostram esse sentimento de pegar um ideal, né, aquele ideal sonhador, utópico, pegar uma bandeira para ser defendida, um direito dos trabalhadores, direito das pessoas. Então, esse é o momento dos heróis. A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, que é um francês. E a gente tem ali a bandeira da França, né, que a mulher está levando, tem um rapazinho do lado, tem vários homens ali seguindo a mulher. Então, a mulher aqui, ela está representando a liberdade. Os elementos que existem aqui do romantismo: a discussão do herói, né? Então todos eles ali são heróis da revolução. A mulher levando a bandeira, então a mulher é valorizada. A liberdade, que é uma coisa boa, que é um valor importante para a sociedade que a gente vive, é representada por uma mulher. E ali estão os heróis, né? Alguns já estão mortos ali na batalha, né? Tem aqui, ó, vários mortos, e tem os outros ali que continuam a luta. Então, uma discussão: heroísmo, valorização da mulher e a defesa da França, então, nacionalismo. E também é o momento do nacionalismo. Muitos países ainda não estavam formados, como a gente vê hoje. Existia ainda discussão na formação dos países. E aí tinha um sentimento forte de nação, de formar uma nação e da identidade dessa nação, certo? Para nós no Brasil, o indígena, ele é um elemento forte da nossa identidade, né? Nós somos formados por muitos elementos da cultura, do pensamento, do sentimento indígena. Então nós somos um pouco indígena também, nós brasileiros, tá? Branco, negro, amarelo, tanto faz. Nós brasileiros temos uma parte indígena em nós. Então a existência do indígena é muito importante. E por isso a gente precisa defender os indígenas, né? Interessante, eu estou gravando hoje, dia 19 de abril, dia do índio. Desejo de escapismo. Então havia uma vontade de fugir da realidade. E aí tem uma valorização também da morte. O Último Tamoio, que é de Rodolfo Amoedo. Então a gente vê aqui a questão da morte, né? Da tragédia da morte, o índio, o indígena ali morrendo. Então esse elemento, essa característica da morte, ela é muito forte, muito presente no romantismo, né? Então neste período
é um período que se fala muito em suicídio, nessas questões horríveis, né? Acho que bom que isso já passou, né? Porque na nossa época agora, século XXI, o importante é você enfrentar os problemas e não escapar dos problemas. Mas lá no romantismo tinha essa coisa de escapar dos problemas, que era o escapismo. E também a questão do sonho. Mas não era um sonho bom, né? Era um sonho que estava voltado para o pesadelo também. Então, eles trabalhavam o sonho nas duas vertentes. O sonho bom, sonho, ideais utópicos, um sonho, sonhadores. Mas também trabalhava muito essa coisa do pesadelo, do sonho ruim. Essa obra aqui de Fuseli vai falar do sonho de Belinda. Então a temática dele é o sonho. Então não é um sonho tranquilinho, não é um sonho bom. É um sonho meio pesado, meio, né? Assim, é meio pesadelo esse sonho. Essa obra aqui do Francisco Goya é O Sonho da Razão Produz Monstros. Então é um artista ali, um escritor, um desenhista, né? Estava trabalhando e ele adormeceu, e aí esse sonho dele que vem não é um sonho bom, é um sonho ali com umas figuras meio fantasmagóricas, né? Enfim, não é um sonho tranquilo, não é um sonho bom, é um pesadelo. E ele vai dizer que, né, o intelectual, então ele vai acabar por pensar muito a realidade, ele acaba tendo pesadelos, que a realidade não é tranquila, né? Olha. Neste momento da história, tem a Revolução Industrial acontecendo, que ela está transformando o mundo. A pessoa que vivia no campo, tinha uma vida, de uma certa maneira, tranquila, em harmonia ali com a natureza e tal, de repente ela é levada para a cidade para trabalhar numa fábrica com condições horríveis de trabalho, salário mínimo, não dava nem para a pessoa sobreviver com aquele dinheiro. Então tinha que trabalhar o pai da família, a mãe de família e os filhos, todos trabalhando na mesma fábrica. E tinha muitos acidentes, e trabalhava 10 horas por dia, 12 horas por dia. E trabalho exaustivo, não era trabalho fácil, era trabalho pesado. E com muito acidente, com muito problema de saúde, e a pessoa ficava doente, acabou, não recebia nada. Ia para casa para ficar doente. Em muitos casos, ia para casa ficar doente e morrer. E ainda deixar os familiares doentes. As casas eram horríveis, eram casebres, sem luz, sem esgoto, sem água, sem as mínimas condições de viver. Então, quando a pessoa sai do campo e vai para essa situação na cidade, aí começa a ter conflitos. Ele vai ser muito subjetivo, essa questão do eu, né? Os meus sentimentos importam, e é verdade, os sentimentos de todo mundo importam. Na natureza vai ter, a pintura da natureza vai ter uma característica bem legal que é o sublime. Então, assim, o sublime vai ser o belo mais belo. A extremidade da coisa, assim, a coisa mais bonita, mais poética, mais linda. Tá bom? E a natureza vai ser isso, muito grandiosa. A natureza domina quase todo o quadro. Outra obra importante aqui, Iracema, de José de Medeiros. Então nós vemos uma Índia, né? Quer dizer, uma mulher, valorização da mulher, valorização do indígena e muita natureza, né? Muita natureza. Vou mostrar aqui agora Constable. Olha só, os ingleses românticos, eles produziram muitas obras assim, né? Natureza enorme, exuberante, os animais pequenininhos, as pessoas pequenininhas e a natureza muito grande. Como a Inglaterra tem muito mar, Constable, então fez lá as marinas. Olha, os
os barcos pequenos e o mar grande, a praia ali, né? Quero mostrar esse do Delacroix, Morte de Ofélia. O que tem aqui que eu acho muito interessante, a natureza é muito mais forte que o ser humano. Então tem a questão da morte, natureza, mulher, né, tudo presente nesta obra. A Revolução Industrial, ela transformou o mundo e ela vai transformar os sentimentos, o coração, e vai transformar também as ideias, a mente. Porque como a sociedade está mudando do campo para a cidade, as ideias também estão mudando. O modo de vida muda, os sentimentos mudam e as ideias também mudam. E no campo social havia uma situação muito ruim. O campo social é aquele, né, que trata das pessoas, da sociedade, como vivem as pessoas, como que elas são cuidadas, como são os seus direitos. Esse é o campo social. No campo social, imperava um inconformismo muito grande, tanto dos trabalhadores, né, das pessoas mais pobres, quanto dos intelectuais, dos escritores, dos artistas. Então havia um inconformismo. Por quê? Ainda existia a nobreza. Já existe a burguesia, os homens ricos, né, que vão virar os empresários de hoje, mas existiam ainda reis, duques, duquesa, marquês, princesa, príncipe, rainha. Existia toda a nobreza. E esse pessoal não fazia nada, não trabalhava. A vida deles era só diversão. Essa obra aqui do Goya também, crianças brincando, né? Aqui no balanço. Então a vida ali, né, para a aristocracia, para os ricos, é uma vida boa, uma vida legal, e ainda consegue ter uma boa relação com a natureza. E aí viviam no luxo, viviam uma vida tranquila, rica. O Conde de Floribianca de Goya, então ele mostra aqui, ó, ainda mostra, mesmo que a nobreza esteja em decadência, eles ainda pintam lá o conde, enquanto os pobres passavam fome. Então havia um inconformismo muito grande no campo social, no campo político e social. E é nesse período, então, que tem a Revolução Industrial, que está mudando o processo de produção, né, dos produtos, que antes eram feitas tudo manualmente, agora passa a ser feito também por máquinas. É a Revolução Industrial. E vai ter a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa queria? A Revolução Francesa queria democracia, direito das pessoas também poder decidir o rumo delas. O direito de poder ter ideias e falar das suas ideias e colocar sua opinião. O direito de participar do governo. Pessoal, porque afinal de contas, quem faz a sociedade funcionar? Trabalhador, né? Mesmo o serviço que pode parecer mais simples, até o serviço mais elaborado, é feito por trabalhador. Rei, rainha, príncipe, duque, burguês, né? Esses não conseguem tocar a sociedade. A sociedade precisa, a grande massa que faz a sociedade funcionar é os trabalhadores. É a massa dos trabalhadores. Esse setor da sociedade, essa parte da sociedade precisava também colocar suas ideias. E aí é que vai acontecer a Revolução Francesa, onde destitui o rei e toma conta lá um novo modo de governar, que é a república. E aí, lógico, vão acontecer muitos problemas na república, mas enfim, era um avanço em relação ao que tinha antes, né? Havia também o indianismo. O que era indianismo? O
o indígena é um ícone do Brasil, né? A gente fala assim, as três grandes etnias que formaram o povo brasileiro. O indígena, que já estava aqui desde sempre, o indígena é original do Brasil, as pessoas negras, africanas, que vieram escravizadas da África para cá, vieram à força, forçadas, e os portugueses. O indianismo vai dizer que o índio é um ícone brasileiro. E ele resgata também, e aí no mundo todo, o bom selvagem. E tinha teórico que até era meio sacana, falava assim, o índio é preguiçoso e tal, mas ele é boa gente. Não é mentira. O índio não era preguiçoso, ele tinha o seu modo de vida. Ele caçava, plantava, e vivia de acordo com a natureza. O romantismo no Brasil, ele coincide, então, com a independência do Brasil, a proclamação da independência. Inclusive tem o quadro famoso do Pedro Américo, que é o Dom Pedro I com a espada na mão, né, dizendo independência ou morte. Mas que, na verdade, aquela cena não aconteceu. Porque muitos historiadores dizem que, naquele dia, Dom Pedro estava doente, estava com problema de coluna, não podia montar a cavalo. Então, tudo aquilo ali é uma cena que exalta o heroísmo, que exalta o nacionalismo, mas que não é verdadeira. Tá bom? A primeira missa no Brasil, do Vitor Meirelles, e ele fala assim, né, desse aspecto do nacionalismo. Muito provavelmente essa cena não aconteceu, né? É uma versão do Vitor Meirelles sobre os acontecimentos daquela época, que isso aqui foi na época do descobrimento, né? Então os relatos são muito poucos. Ele se baseou na carta do Pero Vaz de Caminha, que enviou para o rei de Portugal, que enviou para o rei de Portugal. Mas nesta obra a gente pode ver vários elementos do romantismo, né? Os indígenas, o nacionalismo, aqui o padre rezando a primeira missa, ele é praticamente um herói, muita natureza, né? Natureza exuberante. A visão que a gente tem e que vai ficar na nossa mente agora é que a primeira missa no Brasil realmente foi assim, né? Então ele vai criando imagens e vai criando uma história para nós. E aí vão existir muitas pinturas históricas, pinturas que contam fatos históricos. Mas como eu disse, são exagerados. E aí o artista ele procura exagerar, dar uma ênfase mais forte do que existe. Por isso, muitas vezes, as cenas são tão exageradas que elas não correspondem à verdade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muita coisa para a gente ver, mas é normal, né? Alguns períodos da arte são muito ricos. E como eu já falei em outros vídeos, eu gosto, assim, nesse ano de escolaridade, que é o 8º ano, eu gosto de falar primeiro de neoclássico, realismo, romantismo, e aí a gente vai entrar em arte moderna, que para mim é o mais forte do 8º ano, arte moderna. E esses períodos artísticos, eles são muito complexos. Eles têm muita coisa legal para a gente ver, para a gente aprender. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!